Programa em Foco dessa semana conversa com a professora doutora Heloísa Luck. Como parte de um ciclo de capacitações e aprimoramentos oferecidos pela Rede de Educação Sagrado aos gestores e educadores, a professora veio ao Bauru ministrar a palestra Dimensões em Gestão Escolar e suas competências. Nesse programa, a professora aborda a visão sobre gestão educacional. A pergunta é muito interessante porque ela sugere que a gestão por competência seja alguma coisa recente e que não corresponde a uma escola tradicional. E isso aponta para uma questão paradigmática. O paradigma da administração leva a que as pessoas pensem uma coisa de cada vez. Então, o administrador tradicional é aquele que interfere numa dimensão, noutra dimensão do fazer educacional em separado e não em conjunto. A gestão, pelo contrário, é uma ação que envolve a interação de todos os componentes que entram no concurso para uma determinada relação. Agora, tanto no enfoque administrativo como no enfoque da gestão, a competência é fundamental, mesmo porque são as pessoas que fazem a diferença, não são os equipamentos que fazem funcionar as coisas, são as pessoas usando os equipamentos, os métodos, as técnicas, os conceitos. Então, gestão por competência é quase que uma redundância. Nós diríamos um pleonasmo falar em gestão por competência, porque ou a pessoa tem a competência ou ela não faz bem feito o que deveria fazer. A questão da atuação em equipe de gestão envolve competências especiais. Uma delas é a competência do relacionamento humano, outra da comunicação, outra da dinâmica de grupo, mas acima de tudo nós temos que pensar que o gestor que trabalha numa equipe de gestão deve ser alguém que não tenha um ego muito grande. Todos nós temos um ego razoável, mas ele deve ser controlado, manter-se sob controle, mas é uma pessoa que também não tem sede de poder. Ela tem sede de realização, de querer ver as coisas acontecendo, de apaixonar-se por uma causa, de fazer o que deve fazer com amor e carinho. Então, uma equipe de gestão não nasce pronta. As pessoas vão atrás de trabalho, de emprego, têm oportunidades de trabalho aqui, lá e acolá, e vão trabalhar com pessoas com as quais nunca se encontraram antes. Ali, naquele contexto, naquele ambiente, essas pessoas devem cultivar certas questões importantes para que funcione a equipe de gestão. Em primeiro lugar, faz parte do seu trabalho desenvolver uma compreensão unitária sobre o sentido da educação. O que é a educação? Quais são os seus princípios? Quais são as suas diretrizes? Quais são os fundamentos? O que é que nos une a todos nós neste fazer? Embora cada um tenha uma responsabilidade específica nessa equipe, todos têm uma responsabilidade comum, que é a formação dos alunos
e o desenvolvimento de competências sociais, de cidadania, competências pessoais deste aluno. Então, tem que fazer parte do perfil desse profissional como algo cultivado, algo que se cultiva em conjunto, um ideário comum em educação. E um cuidado muito grande no sentido de ver que as responsabilidades são conjuntas. Um não tem mais responsabilidade que o outro. Todos têm iguais responsabilidades. Neste fazer, o que importa é as pessoas compreenderem que o grande poder da equipe de gestão é um poder conjunto e um poder compartilhado. Quando ele for maior deste ou daquele profissional, há um desequilíbrio no funcionamento dessa equipe. Nesse perfil é preciso desenvolver um conhecimento extremamente importante sobre comportamento humano. Como agem as pessoas, como reagem a diferentes intervenções, quais são os processos sociais que existem dentro da escola, as influências culturais no ambiente, enfim, eu diria que o gestor é um eterno aprendiz do fazer humano. Bom, a nova estrutura de ensino brasileira, de acordo com a Lei 5692 e também de acordo com a Constituição Nacional, pressupõe gestão democrática e participativa. A escola deve ser gerida de forma democrática. Se nós temos uma estrutura centralizadora, é vício do fumador de cachimbo. Nós devemos tirar o cachimbo, deixar de fumar, mas a boca continua torta. Então, nós notamos que existe no Brasil, desde o Ministério da Educação até as escolas, práticas centralizadoras. Por exemplo, o Ministério da Educação compra materiais escolares, equipamentos e envia para as escolas no Brasil, sem levar em consideração se é isso que aquela escola quer. Em vez de descentralizar o dinheiro para as escolas comprarem o que elas precisariam de acordo com o seu projeto político-pedagógico. Logo, a estrutura é muito mais... essa questão tem muito mais a ver com o funcionamento do que propriamente com a estrutura legal vigente. A gestão democrática pressupõe, de um lado, descentralização e, do outro lado, a construção da autonomia. Por exemplo, numa escola, nós temos uma equipe de gestão e cabe a tomada de decisão sobre processos pedagógicos ser feita com o compartilhamento de opiniões pelos professores, porque eles vão ser os executores do projeto político-pedagógico na sala de aula. É preciso ouvi-los. Se a escola resolve comprar equipamentos sem ouvir aos professores, vai cometer o mesmo erro que ela reclama que o Ministério da Educação comete. Então, nós vemos que há necessidade de uma aprendizagem sobre gestão democrática para que nós desenvolvamos as competências relacionadas à autonomia. O que é autonomia? A capacidade de tomar decisões e de assumir responsabilidade
pelas decisões tomadas. O Enfoco vai para um rápido intervalo. Na volta, você acompanha a continuação da entrevista com a professora Heloísa Luck. O Enfoco está de volta, hoje com a professora doutora Heloísa Luck, que fala um pouco sobre sua visão de gestão educacional. A questão do ranking das escolas remete a que nós reflitamos como sociedade a respeito do que está acontecendo. Esse ranking tem muito a ver com a divulgação nos anos recentes sobre o IDEB, os resultados do IDEB, que identificam em que posição uma escola está numa hierarquia de itens e de pontuações. Embora essas avaliações sejam necessárias, elas estão sendo utilizadas de uma maneira que eu classifico como deploráveis. Não se deve avaliar escolas para ranqueá-las. Não se deve avaliar a escola. Deve-se procurar saber como está sendo realizado o seu trabalho e quais são os resultados. O IDEB procura ver resultados de aprendizagem e o sucesso de permanência, aliás, a permanência dos alunos e o sucesso de escolaridade desses alunos nas escolas, em relação a um currículo básico mínimo de rendimento em relação a um currículo escolar que é muito mais rico do que o que é avaliado. Então, esta avaliação, ela deve ser feita com objetivos de gestão para verificar localização de dificuldades especiais no sucesso escolar dos alunos, a fim de chamar a atenção para o gestor de onde estão bolsões de dificuldade para atendê-los adequadamente. Porém, eles ajudam a localizar problemas, não ajudam a identificar qual a natureza do problema. Para isso, é necessário que o gestor vá àqueles locais, examine, verifique e veja o detalhamento das informações que geraram um determinado índice, um determinado indicador. Isso em relação ao ranqueamento. Não deve existir. O objetivo da avaliação em educação não é classificar, mas é identificar onde estão as condições que precisam melhoria e quais aquelas que podem ser celebradas, mas não pelo resultado em si. O que se deve celebrar são as boas ações, a fim de se conhecer como chegar a obter melhores resultados em outras circunstâncias, em outros ambientes e contextos. Mas essa questão remete também que se pense que há inúmeros outros indicadores de gestão a serem avaliados. E esses indicadores são avaliados internamente pelas escolas. Cada escola deve se preocupar, ela, em fazer a avaliação de todos os seus alunos com instrumentos objetivos, a fim de se saber se todos os alunos estão tendo iguais oportunidades de sucesso como deveriam ter. Escola democrática é aquela em que todos os alunos têm iguais oportunidades de aprendizagem e de sucesso. Quando uma escola fica satisfeita
que 10%, apenas 10%, entre aspas, de seus alunos não são aprovados, essa escola deixa de identificar que ela está fracassando com 10% de alunos e ela deve ver que ela não está sendo democrática. Quem são esses alunos? Quais as suas dificuldades? O que a escola pode fazer para que todos eles aprendam? Há um grande pesquisador em educação chamado Benjamin Bloom, por meio de uma pesquisa em milhares de escolas, de turmas, melhor dizendo, milhares de turmas de alunos, centenas de escolas, milhares de alunos e professores, identificou que todos os alunos podem aprender tudo aquilo que a escola deve ensinar, desde que sendo lhes dada a oportunidade para isso. Então, o papel da avaliação é verificar também quais são essas oportunidades. E muitas ações das escolas não funcionam bem por falta de gestão. Há boas intenções, há equipamentos, há materiais, há o tempo é gasto, mas, como dizem alguns professores, eu já tentei de tudo e nada deu certo. E os diretores dizem também a mesma coisa, eu já tentei de tudo e nada deu certo. É preciso ver os processos de gestão que estão ocorrendo e isso depende de avaliação de certos indicadores de gestão. É preciso que a gente avalie meios e resultados. Em geral, nós pecamos por ou pensar nos meios ou pensar nos resultados, mas não nos dois em interação. Um como parte do outro conjunto de indicadores. Eu diria que isso foi parte da minha evolução profissional. Eu comecei trabalhando numa área administrativa de escola e como auxiliar de secretária, com contrato de tarefeira de escola, e a partir dessa trabalho na secretaria da escola, comecei a ajudar a diretora da escola em N circunstâncias que eram necessárias. Em seguida, em um ano, já também estava dando aula. E eu diria que foi como o conjunto das duas funções que eu ocupei sempre desde o começo da minha carreira. Dar aula e fazer gestão. Eu comecei a ver que uma coisa estava dentro da outra. Se você é um bom gestor, você é também um bom professor. E se você é um bom professor, você também tem que ser um bom gestor. As coisas acontecem juntas ou não será bom em nenhuma das duas coisas. Dando aula, eu vi que a minha formação estava falha. Eu tinha aprendido no curso de Letras Neolatinas o conteúdo sobre o qual eu tinha que dar aula, mas eu não tinha aprendido sobre aluno, que era a questão mais importante posta na sala de aula. Em função disso, eu fui fazer um curso de orientação educacional. E aí eu comecei a perceber o conceito de gestão funcionando. Porque o administrador, ele pensa uma coisa de cada vez e ele se torna especialista em uma determinada coisa. Eu era especialista no ensino de língua portuguesa. Porém, eu passei a me dedicar a compreender o meu aluno, a estudar psicologia da aprendizagem, psicologia da infância e da adolescência, psicologia do desenvolvimento humano,
também percebi que eu tinha que estudar currículo, tinha que estudar avaliação, metodologia de ensino. Enfim, também comecei a verificar que ou eu me articulava com os demais colegas meus, professores da mesma turma, ou se nós trabalhássemos isoladamente, nós só iríamos fazer o aluno sofrer por excesso de trabalho em determinados dias e falta de trabalho em outros, por exemplo. Então eu aprendi que eu tinha que coordenar o meu trabalho com o do outro. E tudo isso é gestão. Então, de uma certa maneira, a minha preocupação com a gestão, ela foi um tanto quanto intuitiva e veio se desenvolvendo gradualmente na medida em que eu comecei a ampliar meus horizontes de estudo para ser melhor profissional. E também precisava, aqui vai uma questão bastante importante, o conceito de gestão pressupõe o de administração subjacente. Nós temos que pensar, sim, nos detalhes. Se você não pensar nos detalhes, o conjunto não funciona. A gestão pensa na articulação dos diferentes aspectos, que tem que estar lá por uma administração. Horário, cumprimento de horário, distribuição do tempo nas aulas, material suficiente para a aula, a estimulação, os desenhos que precisava ter, enfim, tudo isso tinha que ser pensado para dar aula. Como eu, no começo da minha carreira, dei 63 horas aula por semana, eu tinha que me organizar muito bem para dar conta do recado, e dava conta do recado, e era pontual, não faltava, tinha a aula preparada, bem organizada, porque eu aproveitava bem todas as experiências e me organizava para o trabalho, o que ajuda muito. Mas eu gostaria de dizer que há uma organização nacional para a qual eu devo o fato de eu me dedicar mais na sistematização do meu conhecimento em torno da gestão, que foi o Conselho Nacional de Secretários de Educação, do qual eu fui consultora durante 14 anos, começando em 1995, trabalhando no desenvolvimento do conceito de gestão e de metodologias de gestão para os sistemas de ensino brasileiros. Foi uma experiência extraordinária, eu tive carta branca para criar projetos e desenvolver projetos de âmbito nacional que me ajudaram muito a crescer e a cristalizar certas ideias. Eu gostaria de destacar a minha alegria em estar aqui em Bauru, nesta grande universidade, que faz parte da Rede Sagrado Coração, uma instituição que eu conheço lá da minha cidade, Curitiba, que faz parte desse conjunto de escolas. São instituições que desde longa data estão preocupadas com a qualidade do ensino e muito têm contribuído para a educação da juventude, das crianças e dos jovens brasileiros em todos os estados. Para mim é uma honra estar participando deste evento. O Em Foco de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo programa.